Agora, se tem outro que a gente sempre pode contar, é com o Lula. A gente sempre pode contar com ele para fazer cagada. Para nossa alegria, ele não resiste ficar calado. Ele decide sempre retrucar o Donald Trump. E vejam só o que disse o ex-presidiário. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Ora, eu vou contar um bastidor para vocês. O Barroso está neste momento em Miami, aqui no mesmo lugar que eu. Ele até tomou um susto quando um terceiro avisou a ele que nós sabíamos que ele estava aqui. Barroso chegou, segundo já estava monitorado, num voo da TAP às 2h da tarde no aeroporto de Miami, vindo de Portugal, direto do Gilmar Palusa. E o Barroso ia encontrar uma grande surpresa quando chegasse aqui no aeroporto. Ele teria o seu visto cancelado. A expectativa era barrá-lo na porta. Isso foi na sexta-feira, às 2h da tarde. Na quinta à noite, Trump mandou não tirar o visto do Barroso nesse momento. Porque o foco é o Alexandre de Moraes. E o foco será uma ação mais sistêmica. Vejam que loucura. O homem, isso nunca foi publicado em lugar nenhum, eu estou dando aqui um bastidor para vocês. O homem que salvou o visto de Barroso, e eu sou um pobre coitado, um jornalista, eu jamais teria condição de saber o itinerário do ministro do Supremo Tribunal Federal, nem eu saberia que ele, na verdade, veio encontrar a filha dele aqui, eu jamais teria condição de sabê-lo sem estar sendo informado por quem eu fui informado. Uma viagem rápida, só vim dar um beijo na filha e tal? Pois é. Não pensem que vocês não estão sendo observados e efetivamente monitorados. Não pensem. A expectativa é que os senhores não insistam em apoiar Alexandre de Moraes, mas se insistirem, a floresta inteira vai queimar para que seja pego o bandido da Birmânia. Seja o Supremo Tribunal Federal, seja o Senado Federal, seja a Câmara dos Deputados, seja a PGR. Os nomes, os escritórios de advocacia, os seus associados, os seus familiares, todos estão mapeados. Todos. Veremos as cenas dos próximos capítulos e eu vou falar sobre elas em breve. Mas o que nós... Bom, deixa eu tentar arrumar a casa aqui. A gente já viu o que o Bolsonaro falou, a gente já viu o que a Dani Lima falou, a gente já viu o que o Guga Chakra falou. Mas tem mais gente que repercutiu. Tá faltando falar de uma figura especial. O meu amigo oculto vamos ver se vocês acertam no chat. Bandido, ex-condenado, gosta de cachaça, gosta de impostos, ama um ditador, ama um terrorista e na semana passada estava ele criticando o processo da justiça de um determinado país, pedindo para um aliado político ser solto. Adivinha quem é o meu amigo oculto no São Paulo é amigo secreto. Adivinha quem é o meu amigo oculto no chat. Acertou, é o Luiz. Olha, se tem alguém que eu sempre posso contar, tem algumas coisas que são previsíveis, né? Toda vez que a gente está montando estratégia, a gente tem que pensar, não é xadrez 4D. Xadrez 4D, quem joga é um mito, né? Eu só faço estratégia e logística. E tem algumas coisas na estratégia que a gente tem que contar, que é como o inimigo vai se movimentar. E tem algumas coisas que são líquidas e certas. A primeira coisa é que o Alexandre vai sempre dobrar a aposta. Então a gente sabe
Não há dúvida. Como o Alexandre vai reagir às sanções? Sabemos. Agora, se tem outro que a gente sempre pode contar, é com o Lula. A gente sempre pode contar com ele para fazer cagada. Ele sempre faz as cagadas que a gente quer que sejam feitas. Por isso que eu digo, enquanto Nicolas e companhia queriam uma passeata fora Lula, eu queria uma passeata fica Lula. Porque o cara vê o pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, ele já tinha visto o pronunciamento do secretário de Estado, já viu o pronunciamento de deputados e senadores americanos, já viu o pronunciamento de assessor do Trump, e mesmo assim, para nossa alegria, ele não resiste ficar calado. Ele decide sempre retrucar o Donald Trump. E vejam só o que disse o ex-presidiário. A defesa da democracia... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. No Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. A palavra agora do momento é guarde soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja, igual o Nicolas. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Pior, eu sempre tive, volto a dizer, eu sempre tive o seguinte posicionamento: antes de fazer uma nota meia boca, sem conteúdo nenhum, e que prejudica a sua posição e ficar calado, o melhor é ficar calado. Mas graças a Deus, nós temos vários espectadores do Paulo Figueiredo Show, mas o Lula não assiste o Paulo Figueiredo Show e ele continua fazendo cagada e ajudando a gente. Porque essa notinha, digna do clube militar, aliás, ele falou, bota aí de novo a notinha, ele falou que as instituições, possuímos instituições sólidas e independentes. Isso é basicamente o estamos atentos e vigilantes à nossa missão constitucional do clube militar. Mas, de fato, há um tom, sei lá. Primeiro, ele fala que o Brasil é um país soberano, o que é ridículo por si só. Depois ele fala que não aceita interferência ou tutela por quem quer que seja. E no fim ele afirma que o Brasil tem instituições sólidas e independentes, dizendo que ninguém está acima da lei. Então eu quero só passar por alguns pontos dessa fala para a gente ter certeza de que a gente não conseguiu destrinchar essa declaração, né? O Brasil é soberano, essa é a palavra do momento, soberania. O Brasil é soberano. Eu pergunto o seguinte a vocês: é possível um país ser soberano quando a população quer uma coisa e um tirano oprime a sua população? O Brasil é soberano ou o Alexandre é soberano? O país, ele é composto pelos seus cidadãos, ou cidadãos, como diz a Janja. Então o Supremo Tribunal Federal, composto pelos seus ministros, é que deve ter a soberania, ou o povo? Quem é soberano? Quem é supremo? Eu lembro do cartaz, Supremo é o povo. Deveria ser soberano é o povo. Porque a própria palavra, o significado da soberania, exige respeito à lei. De uma forma que um país que instaura uma tirania não pode possuir, por óbvio, soberania. Um país que impõe a tirania só tem a barbárie. Democracia é a soberania exercida pelo povo por meio dos representantes dele eleitos, que conduzem a nação de acordo com os mandatos que a eles foram confiados pelo povo, de quem emana todo o poder e a autoridade da nação. É diferente da visão, por exemplo, que tem eu sigo vários deles, já trouxe até aqui no canal e tal, os fetichistas com a Idade Média, onde a soberania era dada por um mandato divino a um soberano. Mas na democracia, a soberania, em tese, é exercida, deveria ser exercida pelo povo.
Certo? Se alguém não está acompanhando no chat, me diga. E eu posso afirmar, o Brasil não é um país soberano. Nós elegemos nossos representantes políticos, e os representantes se reúnem e discutem por meses legislações, emendas à Constituição, se articulam para que elas sejam aprovadas, aprovam. Em vez de nós vermos essas legislações e emendas à Constituição serem implementadas, o que nós enxergamos? Nós vemos um Supremo Tribunal Federal anulando a soberania ou a vontade popular e derrubando as pautas aprovadas com tanto esforço pelos representantes do povo no Congresso Nacional. Ou pior, criando legislações que não foram discutidas ou aprovadas pelo povo através do Congresso. Foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com a PEC do voto impresso. O Congresso Nacional aprovou a emenda constitucional com o apoio de mais de 400 congressistas. Não foi emenda constitucional, essa foi da época do projeto de lei. E tanto faz, mas o Supremo derrubou. Quem é soberano? O Brasil ou o Supremo? Vejam, crime de homofobia, que agora eu sou acusado, aparentemente, no caso do deputado Érico Hilton. Quem é competente para legislar sobre matéria penal? É o Congresso Nacional, por meio do deputado e senadores. Deputados e senadores decidiram não legislar sobre censura de opiniões e ações que pudessem ser consideradas ofensivas aos membros do movimento LGBTQXYZ. Veio, então, o Supremo Tribunal Federal, passou por cima do Congresso e criou o crime de homofobia e transfobia. Hoje a gente tem deputado sendo processado porque usou peruca, no caso da deputada Nicole, no púlpito, e jornalista sendo processado por dizer que homem é homem e mulher é mulher. Então eu me pergunto, quem é soberano no Brasil? O povo ou o Supremo? Isso já desmente a versão do Lula. O Brasil não é um país soberano. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.